Então, mãe, vamos lá. Vou contar uma história. De terror. Eu sou corajosa. Mas é uma história que a minha avó me contou quando eu era criança, como você. Era eu, a minha irmã mais velha, Lilinha, a Celinha e a minha prima Nara. Nós quatro. A gente sentava assim na calçada e a minha avó contava histórias pra gente. Era muito legal. E uma história, a nossa história preferida era a história do coqueiro seco. Você quer escutar a história do coqueiro seco? Sim. É muito legal. E a gente pedia para ela contar várias vezes porque era a nossa história preferida. Se chama a história do coqueiro seco. Era uma vez, lá no interior, onde a minha avó morava, a minha bisavó, que era a mãe da minha avó, também morava lá. E aí, era um lugar interior. Sabe interior? Ele tem muito mato. Não é esse monte de casa como a cidade, não. É muito mato, muito mato. Só tem umas casas bem distantes da outra e muito mato. E sabe o que aconteceu uma vez? E assim, lá não era perigoso assim que na cidade, onde as pessoas roubam, assaltam. Não era assim, não. Sabe como é que era? As pessoas vinham para a porta, brincavam de roda, as crianças brincavam de roda no meio da rua. E da amarelinha. De amarelinha. As crianças brincavam de Como a pega-pega, de gente. esconde-esconde, de várias brincadeiras de criança normal. E os adultos, eles ficavam na calçada conversando, rindo, contando histórias, era muito legal. E aí, uma certa vez, estava um dia de noite e eles estavam lá sentados na calçada, os adultos tudo conversando e as crianças tudo espalhadas assim na rua, brincando de roda. E pensa que não. Tava minha avó, ela era criança nessa época. Ela estava deitada no colo da minha bisavó, né, da mãe dela, e ela começou a escutar um reco, 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 reco. E ela não sabia o que era aquilo, mas ela ficou escutando. Só que ninguém mais estava escutando, porque todo mundo estava conversando, conversando, Brincando. brincando, e ninguém mais estava escutando. Só que ela estava prestando atenção no colo assim da mãe dela. E ela escutou aquela zoada como se fosse alguém arranhando. Reco, 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 reco. E assim, perto onde ela estava, tinha umas bananeiras. Tinha um monte de bananeira, pé de banana, sabe? Tinha um monte de bananeira, assim, tudo escuro. E ela ficou olhando assim para as bananeiras, escutando o barulho vindo das bananeiras. E de repente, ela viu um negócio passando bem rápido. De uma bananeira para outra bananeira. E ela ficou olhando assim, sem saber o que era, e passou de novo, bem rápido, de uma bananeira para outra. E ela, o que é aquilo? Ela, mãe, tem um negócio ali. Aí a bisavó, né, a mãe dela falou, cala a boca, menina, deixa a gente conversar. E começou a conversar, achando que ela estava só querendo conversar coisas. E ela, mãe. E a mãe dela não sabia que ela estava vendo alguma coisa, né? E de repente, ela olhou para a bananeira e sabe o que ela viu? Que? Ela viu um negócio com duas bolas vermelhas assim. Bem grande. Duas bolas vermelhas. Bem grandona assim. Era o olho do bicho. Duas bolonas assim vermelhas. Era o olho do bicho. E eles estavam assim, ó. E ela, quando viu aquelas duas bolas, ela... Mãe... E a mãe dela, quando olhou assim... Mãe, ela apontou para as bananeiras. E a mãe dela, quando viu... Aí ela viu que era. Aí ela disse... Todo mundo fica calado para o bicho não perceber. Vai tirando as crianças rápido e jogando para dentro de casa, porque ele estava preso. Ele estava preso entre uma bananeira e outra. E por isso que ele estava reco-reco tentando sair. E se ele saísse, ele ia devorar todo mundo. Porque ele era um... Eu esqueci agora o nome do bicho que era. Era como se fosse um chupa-cabra, sabe? Ele era um bicho bem rápido, assim. Tinha umas orelhonas grandes, assim.
duas, Nem tô com medo. duas bolonas vermelhas. E ele tinha umas unhonas que arranhava assim, querendo sair. Era um bicho. E isso aconteceu de verdade, lá no interior, onde a minha bisavó morava. E aí os adultos foram pegando as crianças rápido, bem rápido, e colocando tudo para dentro de casa, tudo para dentro de casa, tudo rápido, assim, muito rápido. E o bicho tentando sair, o bicho tentando sair. E aí quando a minha bisavó colocou as crianças tudo para entrar e os adultos, quando eles, o tio deles fecharam a porta, assim, o bicho conseguiu sair das bananeiras. Ele conseguiu se soltar. Eles fecharam a porta rápido e trancaram. E naquela época, mãe, as casas, elas não eram feitas de tijolo, eram feitas de barro. Casas, um dia eu vou lhe mostrar as fotos. As casas eram feitas de barros. E o bicho ficou arrodeando a casa, tentando entrar. Mas estava tudo fechado, que eles trancaram a porta. E ele ficou raspando a parede para tirar os barros, para poder arrancar a parede para poder entrar. Mas ele não conseguiu. E ele só podia ficar de noite, porque ele, quando ia amanhecendo o dia, ele ia embora. Ele não gostava da luz do dia. E aí ele foi arrancando, arrancando. Todo mundo teve que tapar a boca das crianças, para as crianças não chorar. E ficaram todo mundo ali, a noite inteira, escutando o bicho arrodeando a casa e raspando a parede para tentar entrar, e batendo na porta. E aí, quando foi amanhecendo o dia, eles escutaram silêncio. O bicho foi embora. E aí, quando o sol raiou, amanheceu o dia, aí eles fizeram cuscuz, charque, fizeram uma cuscuzeira bem grandona para todo mundo comer, café da manhã, café, cuscuz, um monte de coisas. E eles comeram de manhã e cada um foi para sua casa, mas só puderam ir para casa quando amanheceu o dia, quando o bicho não estava mais lá, quando ele já tinha ido embora. Porque enquanto ele estava a noite inteira rodeando a casa, ninguém conseguiu ir para casa, porque senão ele ia pegar, né? Então, só que aí, ninguém mais, depois daquele dia, ninguém mais ficou até tarde na porta. Quando davam umas 10 horas, aí as pessoas iam para casa dormir. Ninguém mais ficou mais tarde da noite, porque aquele bicho, ele poderia voltar, né? E eles não ficaram mais, ficaram com medo. Mas não aconteceu nada com ninguém, porque eles conseguiram entrar bem rápido dentro de casa e todo mundo ficou seguro. E ninguém aconteceu nada com ninguém, ninguém se machucou. E o bicho foi embora e nunca mais eles ouviram falar no bicho. Isso foi lá em Coqueiro Seco e aconteceu de verdade quando a minha bisavó era viva. Foi? Amanhã já acabou? Essa história foi a história do Coqueiro Seco. E aí eu e minhas irmãs, quando a gente era criança, e minha avó contava, e a minha avó é que viu ele. A minha avó era que nem você. A minha avó, ela era criança quando isso aconteceu. Ela estava assim, ó, chupando o dedo na perna da mãe dela. E aí ela viu, foi ela que contou pra gente, porque foi uma história que ela viveu. E foi uma história real. E a gente sempre gostou muito dessa história. Você não ficou com medo não, né? Você ficou com medo? Hã? Eu vou ter que te contar. Fala. No ouvido. Vai me dar pesadelo. Não vai, meu amor. Porque foi uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. E aqui não tem bicho. Foi só lá no interior, onde tinha um monte de mato, naquela época, faz muitos anos atrás. Mas foi só uma historinha. Depois eu te conto outras histórias mais legais, assim, não de terror, mas da Branca de Neve, da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho. Mas essa história foi acontecer de verdade, lá no Coqueiro Seco, Melhor nem plantar uma bananeira. Dá um abraço aqui na mamãe, meu amor. Mas naquela época, mãe, era a época de interior, onde tem mato. Aqui tem muita casa, é civilização. Essas coisas acontecem no interior, lugar que só tem mato, entendeu? Mas também faz muito tempo. Mãe, O quê? eu tava lá no interior. Não, mãe, você nem conhece o interior, você nunca foi para o interior. Mas isso aconteceu muitos anos atrás, não tem mais, entendeu? Esses bichos. Mas eu gosto dessas histórias. E Por favor, não me olha assim. o quê? Não me olha assim. Como? Por favor, não me olha assim. Acabou a história, deixa eu parar de gravar, né? Ai, ai, ai. Tchau! Tchau! Gostaram da historinha do Coqueiro Seco? É a minha história preferida. É a minha história das minhas irmãs preferida. Eu fiquei com pesadelo. A Yarinha ficou com medo porque a Yarinha é cagona.